livre-arbítrio está entre nós, no meio de nós, na nossa cabeça, no nosso pensamento, mas cabe a nós saber escolher o certo e não o errado. Mais uma vez, a crueldade, o desrespeito, a desobediência, o egoísmo, a arrogância, o atrevimento, a vontade da carne, e por serem enfatuados, os povos israelitas responderam ao Senhor com duras palavras. É por isso que Salomão adverte, Provérbios 13, verso 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. 22 e 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então cabe a nós, com o bom senso, com o livre-arbítrio que temos, instruir os nossos filhos. Se ele aceitar, louvado seja Deus. Se ele não aceitar, problema é dele. Mas nós instruímos. É a mesma coisa de Deus. Cabe em vós escolher se quer um caminho bom ou o caminho errado, né? Se você escolher o bom, certamente eu vou te aceitar, que era Deus. Se você escolher o mal, o pecado jaz às portas e vai morrer. E ele escolheu o mal e morreu, né? Ainda assim, Deus, pela sua bondade infinita, agora faz um pacto com este povo, com um homem e com o seu povo. Hebreus capítulo 8, verso 8. Com tudo isso aí, ainda Deus está insistindo. Né? Misericórdia não tem fim. Ele não tem fim. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Em verso 13. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E aí eles falam que não acabou. Veja bem, eles têm um livre-arbítrio de querer ser anticristo, de querer não aceitar o que Deus falou. E Deus não repreende. Só que naquele dia, Senhor, mas nós fizemos maravilha em Teu nome, em Teu nome nós expedimos demônios, em Teu nome nós curamos. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Porque no livre-arbítrio e no bom senso eles não tiveram qualidade para servir a Deus. A Bíblia fala aqui da lei judaica, a sua velha constituição, o aio. Hebreus 9, verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Aquela lei tinha, era o lugar santo, né? E tinha o santo dos santos. Quando Jesus entrou no santo dos santos, rasgou-se o véu de cima a baixo e o lugar santo foi extirpado. Este novo costume os israelitas não aceitaram de Deus. Com a vinda da graça, através da fé, aquela antiga lei se tornou nula e inútil. Por isso, parte dos filhos de Israel aceitaram a nova aliança. Porém, parte deles ficaram endurecidos. Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha que delicado. Pouca gente também entende esse versículo. Por que que veio em parte? Porque os 144 mil se converteram à nova aliança e formaram a primícia da igreja. Os outros não se converteram, né? E mataram Jesus. E ainda disseram, caia sobre nós, os nossos filhos, o sangue deste. E caiu mesmo. Né?
até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é plenitude? Posse. Quando Cornélio se batizou, o primeiro gentio a ser batizado e convertido, entrou a posse dos gentios e fechou a porta da graça para se tornar judeus salvo como igreja. Como igreja. Eles podem ser salvos como nação na vinda do Senhor Jesus. Mas esses que estão aqui, morrendo aqui, não têm salvação de jeito nenhum. Estão endurecidos. Né? E por isso que eles não têm conhecimento da palavra de Deus. E agora nós estamos na nossa posse, nós somos gentios. Então agora cabe a nós também colocar na nossa mente o bom senso, a boa formalização, o bom caráter, para escolher o livre-arbítrio do lado bom. Este novo costume os israelitas não aceitaram de Deus, com a vinda da graça. Bom, em Gálatas 3:25, mostra que aquela lei acabou. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A Bíblia fala aqui da lei judaica, a sua velha constituição, o aio. Depois que veio a fé, ficou só a lei de Deus, rasgou-se o véu, o lugar santo foi extirpado, ficou só o santo do santo, que ali tinha a arca do concerto, com os 3 objetos dentro, o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Né? Então ficou a lei da fé, você guarda os 10 mandamentos por fé. Né? Porque Jesus também guardou, assim como ele foi, nós temos que ser. Né? Então nós não estamos mais subordinados ao aio, porque não existe mais. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aquela lei de ordenança, você tem que criar o carneiro, engordar o carneiro, matar o carneiro todo dia. Era uma lei de ordenança que você era escravo. Você não podia nem sair de casa. Então agora acabou tudo aquilo, né? E aí depois da nova aliança criava das duas nações, tanto do judeu como do gentio, porque acabou a posse da salvação para os judeus, porque eles ficaram endurecidos, e apareceu a posse dos gentios para servir a Deus. Então, entre judeus e gentios, os dois são um homem só. Acabou aquela desigualdade de raça. Não tem mais. Não tem grego e nem judeu. Todos uns são filhos de Deus, desde que nós tenhamos bom senso para praticar o nosso livre-arbítrio, fazendo a vontade de Deus. E sendo predestinado. Predestinado. A lei aqui abolida é a Constituição do Israelita, ou seja, todo o livro de Levítico. Portanto, todo homem que querem ainda ensinar esta lei é constituído como pecador, em Gálatas 2:18. Porque se tornou a edificar Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Transgressor é aquele que deixa de guardar a lei, né? É pecador, né? Porque se torna a edificar aquilo que destruiu. O que destruiu? A lei dos judeus. Se Cristo destruiu a lei e você serve a Cristo, você também destruiu. Você não aceita mais, né? Então, se eu torno a querer construir aquilo que Cristo destruiu, eu me torno transgressor, que sou chamado de anticristo, porque não aceito aquilo que o meu mestre Jesus Cristo destruiu. Olha como é sério, né? E mais, sou considerado anticristo, porque foi ele que aboliu esta lei na carne, né? Romanos 10:4. João também fala muito sobre isso, né? Fala. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se eu creio em Cristo, olha como é uma fé falsa.
né? Se eu creio em Cristo como meu Salvador, como que eu quero guardar uma lei que Ele destruiu? Por isso que lá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Qual era a lei que era proibido comer carne de porco de abstinência? A lei dos judeus. E lá em Hebreus capítulo 9, 13 diz, né? E não vos preocupeis com doutrinas falsa e estranha, mas antes esteja o teu coração confirmado com a fé e com a graça, porque nunca tiveram proveito, e não com alimentos, porque nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Então está falando daquela lei, e a fé e a graça é Jesus, né? Doutrinas várias e estranhas, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É muito sério, irmão, né? Com a vinda da fé, o mundo deixou de ter duas espécies de homens, agora são três. Os israelitas, os gentios e a igreja. Né? Os israelitas não deixam de ser israelitas, enquanto ele não aceita Jesus. Quando ele aceitar Jesus, ele deixa de ser israelita. Né? Ele é chamado filho de Deus. Os gentios não deixam de ser gentil, enquanto ele não aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele é chamado filho de Deus. E esses dois homens, fazendo um só, formando a paz, formam o quê? A igreja. Essa igreja não depende de nacionalidade, ela depende de fazer a vontade de Deus. É sério, os israelitas que aceitam a fé somaram e foram os 144 mil. Os que não aceitaram estão endurecidos e não há salvação para eles como igreja. E o gentio que aceita essa nova regra serão a igreja de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo os 1000 anos sobre a terra. Serão reis e sacerdotes, como fala em Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote reinarão sobre a terra. Aí tem um comentário aqui. Tem gente que se confunde a bondade e a misericórdia de Deus com o perdão de coisas erradas que praticam. Deus é amor, sim, Deus é amor. Isto ninguém pode contestar. Assim como também Ele é justiça. É nisto que vamos observar, abordar. Sendo Ele justiça, Ele não aceita ser adorado, contrariando a sua palavra. Um erro para Deus é o suficiente para ser desclassificado. Vamos citar aqui um exemplo. Moisés guiou o povo israelitas e se fez à frente daquele povo por 40 anos no deserto. Mas não obstante no seu primeiro erro, ele foi desclassificado e não entrou na terra prometida. Um erro apenas. Olha como Deus é perspicaz. Em Tiago, capítulo 2, verso 10, diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É um erro apenas. E Deus ainda vai mais longe, em Lucas capítulo 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Não cai. O estudo é sobre o livre-arbítrio, ou seja, a opção, a escolha. Porém, será que você está escolhendo coisas corretamente? Quem omitir um só mandamento não é contado com os filhos de Deus no seu reino, porque nenhum tio será tirado da lei. Porém, a escolha está no critério de cada um, sem exceção. Cada um pode escolher livremente até o ponto de renegar o próprio Deus. Assim